Eles, cara, os comunicadores muito loucos. Não, cara, mas tem que cuidar que isso vai ser muito louco. Vai ser muito louco, mano. É meio excêntrico, né? Tá. Aí sim. Tá, vambora. Gente, então tá. A segunda live, então, do nosso podcast e também pro nosso canal do YouTube. Hoje um convidado, nada mais, nada menos que Júnior Melo. Empresário, gestor de carreira, ainda produtor, né? Sim, Nunca vamos deixar de ser. Deixaremos de ser. E vamos começar hoje falando sobre os temas que foram abordados, que a gente já acabou divulgando. A gente vai estar respondendo bastante pergunta, e eu tenho bastante pergunta que o pessoal me mandou, que eu vou acabar fazendo, tanto no bate-papo esse. O Edson vai dar uma boa noite pra gente agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sempre digo que o Melo já fez mais pela produtora que nós mesmos. Eu sempre digo isso, sim, que... Um vendedor externo, assim, né? Exatamente. Muito dos nossos trabalhos, muitas indicações, muita coisa veio através do Melo. A gente já trabalhou inúmeras vezes junto. Então é uma honra ter ele como nosso primeiro convidado aqui. Não é minha, senhores. Então tá, eu queria que tu falasse pra gente quem é o Júnior Melo. Meu, eu fiquei pensando nisso. Duas coisas, né? Primeira coisa que eu vou ter que treinar bastante a minha dicção. Sou um cara que fala bastante rápido, porque eu sou hiperativo. Então eu vou tentar falar devagar pro pessoal de casa poder acompanhar. E eu pensei nisso, meu. Tipo assim, meu, eles vão perguntar pra mim o que eu sou. E eu juro pra ti, por tudo que é mais sagrado, que eu não sei te dizer. Sério? Cara, porque tudo pra mim, tudo aconteceu muito naturalmente, tá ligado? Assim, se eu fosse te dar um paradigma, sei lá o que, seria, eu fui me moldando pra fazer o que eu faço pouco a pouco, desde muito novo, assim, entendeu? Sim. Porque eu encaro o que eu faço como uma coisa natural, então eu sempre fui metido a tudo, entendeu? Quando eu tinha que fazer isso em relação à personalidade, eu era o cara que se alguém no colégio tinha que fazer alguma coisa, esse alguém é eu lá que fazia. Sempre tomou à frente, assim. É por esse lado. Aí, em relação a organizar, se alguém fosse organizar um campeonato de futebol de botão, era eu que fazia. Se alguém fosse arrumar um videocassete, era eu que arrumava. Tipo assim, entendeu? A minha prima, eu tenho uma prima que fala que eu desde muito novo tinha um estúdio em casa, porque, tipo assim, não era estúdio, mas eu era o cara que arrumava o videocassete, arrumava, entendeu? Então, sempre gostei de filmagem, sempre gostei de foto, sempre... Cara, uma coisa foi levando a outra, assim, e segue levando. Uma coisa muito massa que E, detalhe, nunca foi meu sonho. Sim. Eu te falei isso Sim, nas internas essa semana. Meu sonho sempre esteve envolvido com futebol. Nunca foi meu sonho viver da música. Meu também não. Nunca foi, não, tipo, não. não... Trabalhar com cinema, vídeo, meu sempre assim, foi. acabei trabalhando com música por causa do Rodrigo. É foda. Você é tipo o Jô, eu vou ficar falando de mim, já tô em entrevista. Mas uma coisa, não... uma coisa legal de falar, que eu agora Sim. não vou começar a lembrar de coisas, mas uma coisa legal. Não, que a gente, quando a gente viajava bastante, né? A gente trabalhou bastante junto, que tu sempre falou que uma coisa muito importante em cada área, principalmente na tua área como produtor, tour manager e tal, era de tu te cercar de adjetivos que tu não fosse, que tu não fizesse apenas uma coisa. Lembra que tu era tour manager, mas se precisasse, tu atacava na luz também, se tu fazia vídeos e tal. Eu tenho... o cara acaba criando algumas políticas de trabalho de vida, né? Então, tipo assim, eu sempre procurei me cercar de pessoas de confiança, acima de tudo, tá ligado? Eu não sei se o Zezinho da esquina é o melhor diretor, por exemplo, tá ligado? Mas eu sei que se eu botar o Edson, ele vai me entregar o que eu preciso com a confiança que eu preciso, entendeu? Então, eu sempre tento me cercar, primeiramente, né, fugindo um pouquinho dessa gaveta, mas me cercar de pessoas que vão falar bem de mim quando eu não tô. Certo. Porque é o mais difícil no mundo, é o mais difícil. E eu tento estar pronto para tudo, tá ligado? Assim, sempre isso, assim. Para mim, hoje, nessa nova fase de empresário, de gestor de carreira, eu também tento me cercar disso para fazer disso ser um diferencial, mas é muito difícil. Mas enquanto produtor, cara, com os Travessos, por exemplo, a gente já fez show em Manaus, que foi eu e a banda. Tu me contou isso. Mais ninguém. Foi eu, então eu fui o produtor, eu fui o hold, eu fui a luz, teve cenário, teve fogos, teve camarim, teve tapete, teve... Enfim,
Não teve desculpa, tá ligado? O show tem que sair, né? O cachê foi dividido? Cara, Não, é que Tu tipo ficou assim, com tudo, né? Ficou com não precisa. Pega o cachê, pega Cara, eu lembro que foi um motivo de. Eu não sei se foi tristeza na época, não sei, mas quem tava à frente dessa gestão na época da banda, eu lembro quando na volta, assim, eu ganhei R$100 pra fazer, tipo assim, a mais pra fazer isso. Boa, Tu me contou. Eu lembro de não ter aceitado o dinheiro. Falei, cara, fulano, não precisa. Sabe, tipo assim, tu sabe quantos não vieram pra eu estar aqui? Pra me dar R$100. Tipo, como é que é R$100? O que eu vou fazer com R$100? Tipo, É melhor ele guardar, fazer um churrasco. Né? Pega esses R$100, faz uma carne e me convida, mas imagina, meu, de equipe lá, digamos, cada um ganhava R$200 de hold. Você sabe quanto custa Sim. fazer uma cobertura fotográfica? Ainda mais uma situação que era um projeto nacional ainda, não é aqui. Mas não me arrependo. Porto Alegre, não, tipo assim, eu não Sapucaia. falo isso, que fique muito claro, é que eu não falo isso com pesar de tipo assim, se eu fosse dar uma dica, e é o que eu tento falar para os meus produtores hoje, tanto a Aldri, quem faz o Virou Zoeira, quanto o Leandro, que faz o Sente Clima, você tem que estar pronto para tudo, mano. Vocês têm que estar pronto para tudo, não tem o que fazer, tem que estar pronto, mano. Tem aquilo, né? Tu sai de casa, tu sai pra guerra, né? E eu uso exemplos assim, tipo, que eu sempre usei, tá ligado? E sempre tive pra mim. Camarim, por exemplo, que é uma coisa que é bem delicada. É pequeno, mas é delicado, porque isso envolve diretamente o artista, né, meu? Camarim e hotel, meu, são coisas que todo o resto tu consegue maquiar. Mas aonde o cara deita pra dormir e o que o cara bota na boca pra comer, não tem o que fazer. Mas já me botou em cada hotel, meu. Mas do teu lado! Não, mas cara, pra mim é muito importante isso que o Melo falou, mas pra mim uma das coisas mais importantes disso, cara, é a energia do pré-show. De tu tá no camarim, não é de tu tem que tá comendo alguma coisa, ou tu tem que tá bebendo alguma coisa, tu tem que tá tomando um negocinho. Cara, é muito mais porque o artista, a gente que tá no palco, cara, a gente precisa, a gente não pode sair da van e entrar no palco direto, entende? Não é... É que uma galera que não vive disso, ou pseudo vive disso, que é o que o cara mais encontra, assim, as pessoas que acham que vivem ou que sacam de como funciona, tem uma visão distorcida de muita coisa, assim, do que é camarim, do que é... Sim. E voltando na questão ali de ter que fazer, o que eu uso de exemplo, e sempre usei cara, não tem como botar o backdrop, que pra quem não sabe, é o fundo aquele com os logos e tal, pra galera tirar foto na frente. Eu sempre falo o seguinte, se tiver um show aqui do Tiaguinho, ele vai botar. Se ele vai pregar, se ele vai amarrar, se ele vai deixar dois caras ali pendurados segurando, vai ter. Então tem que ter. Tem que ter cenário. Mas não deu, tem que ter como botar. Tu me apresenta soluções que eu te dou o aporte, eu te dou a corda, eu te dou furadeira, eu te dou martelo, eu te dou prego, o que tu precisar, mas tem que estar. Então são coisas que quem pseudo acompanha acha que é fácil, tá ligado? Sim. Acha que é uma coisa que eu e tu, a gente dividiu hotel e dividiu aí avião na época da turnê do Grupo do Bola em 15 estados, tá ligado? E tinha que ter. E tinha? Tem que ter, não tem o que fazer, tá ligado? Então, eu tenho que estar pronto. Hoje esse é o meu desafio. Eu tenho que estar pronto como gestor, como empresário, eu tenho que ver tudo. Só que são 2 anos fazendo só isso, entendeu? Tem uma coisa que eu acho que o pessoal que está assistindo, tem muita gente que não é do meio da música e às vezes não sabe o que um produtor faz, assim, sabe? A gente está aqui falando sobre resolver, tem que fazer tal coisa, mas o produtor em si é o cara que resolve os problemas. Assim, a pessoa, o principal função do produtor, ele tem que deixar tudo pronto para o artista ou para qualquer pessoa desempenhar o papel dele. Assim, sabe? Ele é a pessoa que às vezes é invisível, a maior parte das vezes é uma pessoa invisível para os outros, mas é a pessoa que bota o carro na rua, que bota a situação acontecer, assim, sabe? Então é importante essa situação de solucionar problemas. O Melo, além de ser produtor de banda, produtor de artistas e empresário, ele já trabalhou isso nos clipes também com a gente, em DVDs. Então era muito isso, assim, é muita gente passar problemas pro Melo e ele tem que resolver. E ele resolvia, ponto. Essa é a situação. Assim. É porque, tipo assim, cara, eu já perdi as contas, assim, de perder as contas de mais de 100 vezes, assim, eu acho, talvez.
de ser o primeiro, literalmente, a chegar, inclusive em DVD, e o último a ir embora, sem dormir, sem... Meu, tu conhece... Hoje em dia, que é ali que eu falei no vídeo, inclusive, que a música me proporcionou conhecer todos os estados do Brasil. Metade com bola, e o que faltou com bola, eu fiz com os Travessos. Cara, desses 27 estados, eu vou te falar que eu me arrisco a conhecer de fato mesmo uns 10, tá ligado? O resto tu não conhece. Dentro da van, né? O resto chega no aeroporto tu entra na van, tu larga os caras no hotel, faz check-in, fez o check-in dos caras, os caras subiram. Paga as diárias, ou então leva pra almoçar, voltou, tem que passar som. Geralmente passar som, nas bandas que eu passei, eu mesmo montava os fogos, e que demora 2-3 horas pra montar fogos, tu já volta, já é quase a hora da janta, tu janta... tipo assim, entendeu? Então, eu vou te falar, poucas cidades, assim, cidades que eu voltei muitas vezes, eu acabei conhecendo, tipo, Rio de Janeiro... chega antes, as coisas assim, que é muito pouco, chega mais cedo. Eu vou te falar que eu passei um curto período de produtor artístico dos Travessos na Tour 20 anos, logo quando eu cheguei em São Paulo, que aí quem fazia parte era o Ninho, que nesse curto período de tempo, que foram uns 2-3 meses, assim, eu fiz uns 30 shows da Tour 20 anos, que eu pude conhecer lugares, tá ligado? Tipo assim, porque eu chegava, a minha era cuidar dos 4 artistas menos o Rodrigo, então eu vi o que eles queriam, pagava diária, volta e meia ia buscar um rango pra eles no próximo ali, ia numa farmácia, e eu tinha a tarde livre. Aí eu conseguia fazer coisas, tá ligado? Vou conhecer. Porque no geral, assim, eu lembro que, cara, Maceió eu conheci, porque a gente ficou lá, a gente chegou um dia antes, eu consegui conhecer Maceió. Conhecer. Não, conhecer. Shopping, praia, conhecer de fato, tá ligado? O resto... Tem uma coisa também, só antes da gente mudar de assunto. Uma coisa que eu sei, tem coisas que me marcam, então por isso que eu falo, entende? Uma coisa nos nossos papos e tal, nas nossas conversas, porque a gente trabalha com N tipos de profissionais, né? Tanto os melhores, quanto os que estão aprendendo, quanto... Geralmente os piores. Geralmente nosso meio é os piores. Os piores também. Então uma coisa que tu falou que eu sempre costumo falar nas reuniões e tal, a tua sempre vai estar pronta. Mas esquece. Pode ficar tranquilo. Não, isso é sério? Isso é sério? Eu me sacrifico o que tiver que me sacrificar, mas a minha vai estar pronta. E na real, se a de cada um fizer a sua, se cada um deixar a sua pronta, cara, tudo vai acontecer. Cara, eu vou te falar que essa é a grande diferença, assim, não só dos Travessos, que foi onde eu convivi o dia a dia, mas vocês me conhecem, eu sou um cara muito... Eu não sou um cara comunicativo, mas eu sou um cara que eu faço amizade fácil com quem é da minha energia. Então lá em São Paulo eu virei amigo do produtor, óbvio que do Rodriguinho Ninho, do Jeito Moleque, do Pichote, de vários caras. E tipo, tu vai entendendo que tipo assim, as bandas nacionais de um modo geral, elas são o que são, porque cada um tem isso muito claro, tá ligado? Eu conheci o melhor técnico de som que eu conheci na minha vida, o João, é isso, assim, a dele... fica tranquilo, aqui eu vou resolver. Aí na minha, a minha eu vou resolver. Então tu acaba te munindo de pessoas que são assim, na minha eu vou resolver. Então tu não vê um cara que cuida da filmagem e lá dá palpite no som. Tipo assim... É o cada macaco no seu galho que funciona, né? Tipo assim, os caras até sabem, tá ligado? Tu pega aí um João Costa, que eu falei que é o Joãozinho. Joãozinho foi técnico de som de tudo que tu imaginar de bom aí, Exalta Samba no auge, Pichote. Ele manja de luz, ele manja do que tiver que manjar. Sim. Só que ele não vai se meter no teu trabalho, ele vai confiar no botar o cara pro cara ser produtor, o que tu me falar eu vou fazer. E ponto. Isso foi uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu cheguei nos Travessos, porque tipo assim, a minha banda anterior aos Travessos tinha sido o grupo do Bola, que os guris eram novos, né? Então tipo assim, uma coisa que outra era contestada, tá ligado? Tipo assim, Sim. Mas por que cara, faz isso aqui? Quando eu cheguei nos Travessos, que é uma banda que tem 25 anos de carreira, e eu, óbvio que, né? Os caras já passaram por muita coisa, né? Tu fala assim, olha só, preciso que vocês vão até a porta ali. É 0 pio. Os caras vão até a porta, porque eles entendem que, É tipo assim, os artistas são tudo assim, né? A gente pagou um cara pro cara mandar nós ir pra porta, então a gente vai pra porta, Deu? Se nós achamos errado isso que ele mandou fazer, segunda-feira, terça-feira, a gente conversa com o empresário, com o gestor da carreira. Eu não gostei do que o Melo falou pra gente fazer no sábado.
Isso é o modo correto de fazer, mas é muito difícil, meu. Assim, ó, eu queria falar uma coisa agora. Eu e o Edson, a gente tem 10 anos de produtora. Então, pelo fato da gente... Parece mais, né? Parece mais, de tanta coisa que a gente já fez, né? Sempre quando eu falo... Sempre quando eu falo 10 anos, eu fico pensando... O dia que eu conheci vocês? Foi no negócio do de brincadeira? Do de brincadeira. No clipe, né? Aqui do lado. Que ele aparece, inclusive, vai estar numa raça pra cima. Que eu dancei com o Big do travesti. Big do travesti, Não, mas eu queria falar um negócio que é o seguinte. Quando a gente começou, a gente sempre procurou, a gente faz isso até hoje, a gente sempre procurou se diferenciar do que já vinha acontecendo no mercado e tudo mais, e a gente conseguiu em muitos trabalhos. E ao mesmo tempo, do momento que tu acaba se diferenciando e tu acaba trabalhando bastante, trabalhando mais, tu passa a ser analisado pelas pessoas. E tu passa a existir pessoas que começam a tentar fazer coisas que nem tu faz, que nem tu trabalha. Os negros imitam. Essa é real, né? Essa é real pra não ser, pra não ser modesto. Eu gosto quando os caras imitam. Eu sinto falta disso. Eu acho muito massa. Tá, mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que muitas vezes a galera te admira, gosta do teu trampo, só que ao mesmo tempo ela acha que tu tem sorte. Eu falei pra te falar sobre isso ali, uma coisa. Daí eu queria, tipo assim, agora, depois a gente vai falar sobre Sente o Clima, sobre virou zoeira e tudo mais. Mas eu queria falar o que tu acha sobre a galera que acha que tu tem sorte, que eu tenho sorte. Sinceramente... Sempre sinceramente. Sempre sinceramente. E se quiser, pode falar palavrão e... Eu acho que eles estão um pouco certo. Um pouco certo. Porque tem muita gente boa no mercado, ou que tentou entrar no mercado e não conseguiu por falta de oportunidades. E volta e meia tem coisas que acaba sendo o acaso. Não sei se é sorte, mas é o destino de tu conhecer pessoas, coisa e tal. Mas, a constância de atos corretos. Assim, eu tenho uma frase que eu já li algumas vezes e vi na internet, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Então, tipo assim, quanto mais eu me cerco de pessoas que eu confio, que eu sei que vão falar bem de mim aonde eu não tiver, ou no mínimo vão me falar, se ouvirem falar mal de mim, pessoas que falem a mesma linguagem, não só de trabalho, mas que entendam que isso aqui, a gente tem uma relação extra profissional que é de amizade e de confiança, que eu preciso produzir um DVD. E eu preciso pagar esse DVD, tá na mão? Eu sei que eu vou ter isso de vocês, porque a gente tem 10 anos de trabalho junto. Então, eu fui taxado, durante muito tempo, o cara mais sortudo, assim, que tinha. Tipo assim, eu só fui... eu fui virar mais unânime na música quando eu fui pros Travessos. Aí sim. O negãozinho sempre de mochila, né, Tá sendo no lugar certo. O negãozinho da mochila, bermudinha. O negãozinho chato pra caralho, tá... Assim, Só que, tipo assim, até eu chegar nos Travessos, que foi 2016, já tinha tido 10 anos de sei lá o quê, tá ligado? Eu tinha feito parte ativamente de grandes coisas que somaram pro nosso meio, tá ligado? Sim, total. Tipo assim, e aí algumas coisas... Aí eu não sei se é sorte ou não, vocês que me falam. Vou dar um exemplo, tá? Logo quando eu cheguei no Zoeira, o Zoeira tinha uma outra identidade visual na época, assim, tipo, era um lance muito mais dark, era um 8, aí tava saindo o Diogo, e aí eu tive a gente tinha uma sessão de foto paga, tá ligado? Ele sempre tem, assim, pessoas que ajudam, vou te dar uma... E aí você tinha isso com um cara que eu não lembro nem o nome do cara. E aí na época, mas aí por que não tirou a foto? Porque... Aí eu fiz meio que uma espécie de um cronograma de foto na época, num papel. Artistas irem levar terno, levarem tal. Nardes levar roupa street, camisetão maior que tu tiver, vermelho e boné vermelho. Todo mundo levar roupa branca. Esse levar roupa branca na época era para um show de Réveillon em Bagé. Então o que eu iria fazer aquilo ali? Para aquele show especial, a foto ia ser aquela divulgação, uma foto branca, e os uniformes foram brancos por causa do show de Bagé. Só que ficou tão a foder aquela foto, ficou tão... Cara, foi de trabalho por anos, né?
que foi foto de trabalho durante anos, acabou sendo, virou figurino de clipe, virou figurino do CNP, que virou figurino de show, e tipo, a intenção original disso não foi isso, eu fui fazer uma foto pro show de Bagé. Não, isso não é sorte, cara, isso aí é Eu não sei. Tu pensar na frente, pensa no negócio, tu pensou na frente, cara, eu pensei no show de Bagé. 2, não é sorte porque ficou do caralho, com todo respeito, ficou legal, e daí tu pensa, vou usar mais essa foto, não vou só gastar ela no show de Bagé. 3, cara, tu teve um penso pra chegar nela, tu não pensou, não chegou, acordou, branco, Mas é isso aí. Imagina, isso é a diferença da sorte e a diferença do profissional que estudou e pensou. Isso aí que eu falo. É o cara, penso. as pessoas têm preguiça de pensar. É o penso, é imaginar tal coisa que vai funcionar de tal jeito por causa de tal coisa. Eu tenho isso no vídeo, tem muito disso, assim. Por que tu fez aquele enquadramento e não aquele enquadramento? Por que tu fez isso daquele jeito? Tô usando o meu exemplo, sim. Cara, porque não foi sorte, foi pensar o enquadramento para contar a história desse jeito que aquele enquadramento vai dizer tal coisa. Exatamente. E na produção é a mesma coisa. Por que tu pensou? Por que tu... vou dar um exemplo. Por que tu chegou com um soco e 4 clipes um atrás do outro do Sente o Clima? Porque penso, não é porque tu queria se aparecer. É porque tu queria, porque é uma banda que carecia de conteúdo, várias coisas que tu queria. Esse fato, até para não dar crédito para quem não é. Vai. Esse fato dos clipes em si de ser cópia do meu pessoal foi uma ideia que veio deles, que inclusive na época eu fui contra. Pra deixar claro, vai que eu tô vendo deles aí. Ele não quer pegar mérito de que não é dele. Beleza, então o Melo não pensa merda nenhuma. Eu fui contra. Não, mas eu só tô dando exemplo porque foi um exemplo que eu fiz parte. Sim. Mas, cara, inúmeras vezes são coisas de... Cara, vou dar um exemplo. A gente gravou um DVD em São Paulo e a gente, cara, mudou a porra do cenário do DVD de última hora. No estúdio do Dudu Borges. No estúdio do Dudu Borges e mandaram... Eu não quero falar sobre isso. E mandaram virar o cenário e a gente, tipo, de um dia pro outro a gente teve que inventar um cenário... E o Melo no telefone aqui, um outro, pra resolver, o Melo se tocou pro centro e comprou os vídeos de Natal, porque era perto do Natal. Não tem vídeo de Natal quando não é perto do Natal. Não, porque não podia aparecer coisa do... vai dar teu cu. E a gente resolveu, daí a gente vai mudar ali. Vai dar teu cu. Ô, meu... Daí não, só dá um exemplo, produziu e foi penso. Isso tudo é penso. É um termo que eu nunca ouvi falar. Mas é um negócio, tu pensou, a produção não é só prêmio, resolver. Sabia? A gente ganhou o prêmio nessa procura de foto aí, sei lá quem é que tinha mão, sei lá, alguém tinha mão disso aí. Tem uma foto que ela foi premiada nesses prêmios assim de foto, que é uma que tá uns 6 de... Prêmio assim de foto, Mas 6 que tá os 6 de terno apontando pro Nardes de camisetão vermelho e boné, tipo... Só ele diferente. Um pique de... não te arrumou? Essa foto foi premiada? Penso. Mas entendeu o que eu quero dizer em relação à sorte, entre aspas? Isso se aplicou pra muita coisa, mano. Na vida, assim, tipo, até hoje, volta e meia, o cara acaba mirando numa coisa pra colher naquilo ali e tu acaba acertando em outras coisas que tu... Caralho! Cara, mas quantas vezes em trabalhos que tu nos contratou como produtora de vídeo, assim, que tu era o empresário, o produtor, tu chegava só assim, com o Melo, essa situação que ele falou que se cerca de pessoas que ele confia, ele não dizia como ia ter que ser o trampo, ele só dizia assim, eu só preciso que tenha isso. A primeira vez... Só preciso que tenha isso, que é só isso. Claro, a única fica coisa. Muito claro. Eu sou um cara muito chato. E sou um cara muito metido. Tipo assim, legal, não sei o quê, beriri. Tipo assim, gosto de fazer tal coisa, gosto de saber de tudo. Eu sou muito chato e algumas coisas que eu gosto de estar participando de tudo. O primeiro clipe da minha vida que eu saí do set foi faça vocês que eu não... Edson, faz tu que eu tô atrapalhando. O plano de sequência do Sente Clima. Lembra? Eu mandei eles. Não, mas é que ele não tinha. Não tinha o que fazer. Mas a gente fez um plano de sequência que eu mandei, então os guris estavam atrás querendo, vou levar o som. Daí tudo dava sombra, tudo se batia uma coisa... Falei, cara, eu vou ter que confiar no Edson. Vamos lá. Eu tive que sair fora do set, mas eu vou esperar vir. Quando eu vir, vocês dois ficaram lá na rua sentados e eu cheguei. Temos. Vamos lá ver. Pior, né? A gente ficou lá na van. Eu tinha que fazer. Eu tenho uma foto boa nesse dia, eu lembro umas fotos espontâneas. Mas, cara, uma coisa que eu acho, assim, que eu já considero uma qualidade da nova geração, que eu acho que é nós, que é, enfim, tem várias pessoas que são... Várias pessoas são a nova geração disso, tá ligado? Que é ter um ouvido mais aberto, tá ligado? Assim, tipo assim... eu poderia, de certa forma, ser mais teimoso em muita coisa, tá ligado?
Porque, tipo, eu sei que muitas das coisas que eu colho hoje foi fruto de uma teimosia minha de fechar o olho e é isso aqui deu. Só que, eu nem sei quantas coisas hoje eu uso no meu dia a dia e na minha rotina de produtora e de gestão de carreira que eu peguei com o Rodrigo. Tipo, coisas básicas, até eu não se vestir. Tu não vai me ver trabalhando hoje em dia, isso já tem 1 ano, talvez, não sei quanto tempo, sem estar de camisa, por exemplo, tá ligado? Porque a função, ela te exige isso, entendeu? Eu concordo. Não é uma coisa que me deixa à vontade. Eu sou um cara que eu sou, quem me conhece sabe, eu sou do abrigo, eu sou igual eu falei no começo ali, eu sou do lado do esporte, então pra mim eu estaria sempre usando o bagulho de time, por exemplo. Não posso. Então... mas não dá mesmo, não usa. Não. Por favor, nunca. Mas não é legal. Eu acho que a soma da nossa geração, hoje em dia, talvez a principal delas é que a gente se escuta bastante. Sim. Perdi as contas de quantas vezes de clipe que eu nem participei. Que o Edson me mandou, eu falei, Edson, eu gostei muito. Que é uma coisa que era uma frase que eu usava contigo bastante. Eu acho que tu tem que, como é que eu falava? Intensificar mais a intenção. O povo é burro. Sim, de explicar realmente, né? O povo é burro. Não é burro. Se tu não desenhar pra galera que é aquilo ali... Pessoal que eu sou muito inteligente. O povo é burro. Então, se tu não desenhar pra galera que, eu quero dizer com esse clipe aqui... O clipe Tchau que a gente fez, acho que foi um dos exemplos que eu posso dar, assim, com o Centro de Clima. Ficou muito a fuder. Só que chegou uma hora, quando acabou, eu falei, mas eu não tô ainda conseguindo entender que a moça sofreu um acidente e ela perdeu a memória. Desde meter o jornal. E eu lembro que a gente veio aí, eu preciso, Edson, que tu me mostre que isso aqui Foi agressivo pra mim? Foi. Não, mas brigamos. Não, briga saudável. De se fuder pra Tá, mas deixa eu aproveitar então. Jenny Medeiros. Jenny. Verdade, muita gente falando que o Melo só existiu nos travessos sem ao menos saber todo o caminho que ele já tinha feito. Tem uma galera aqui. Vilma. Minha mãe, essa é minha mãe. Sorte, comprometimento, disciplina, dedicação. Kiko Silva. Devo muito esse cara, Júnior Melo. Amo esse cara. Kiko é muito gente boa, né? Cara, eu pra live aqui, tá rolando? Há tempo. Uma coisa, um dos pilares, assim, que eu levo pra minha vida, assim, e dou como conselho, se cerquem de um bom exército, tá ligado? Real. Eu tenho hoje, graças a Deus, um exército de pessoas que vão fazer porque é por mim, e deu. Pra caralho, vou fazer porque é por mim. É exatamente isso. Depois eu não sei se vai... Tipo assim, eu já consegui unir, entre aspas, inimigos por mim, em prol de um lance lá na frente, tá ligado? E também muito do cara por ele saber que tu vai fazer por ele também. Real. Isso faz muita diferença. É assim que a gente não é só tipo, porque o Melo é importante, eu vou fazer por ele porque vai ganhar. Não, porque tu sabe que o cara faria a mesma coisa por ti. Com certeza. Hoje, graças a Deus, eu não consigo falar quantas pessoas são assim, mas é mais de 20 pessoas, 30 pessoas que fariam o que for, assim, dentro óbvio, né, de uma coisa... Não tem um papo do... Para de mexer nisso aí. Para de mexer nisso aí. No microfone. Seco, nosso irmão. Tá. Seco é nosso outro irmão. Nós somos 3 irmãos. O Seco é o irmão do meio e ele acabou de dizer pra... O Seco é o Gandolf bom, né? O Rodrigo, pro gordo, deu certo. O Seco é o Gandolf bom. E daí pra ele parar de mexer no fio ali que tá dando problema no microfone. Valeu, Seco. Eu costumo falar que o Seco é o Gandolf deu certo. Não, o Seco é o melhor total, não serve pra nada. Bom é ele. É um exército, mas tipo assim, que nem agora, só que na live o Pedro, o Kiko... porque, aonde eu passei enquanto produtor, eu não era aquele produtor que chegava, mandava os caras embora e botava a minha galera. Eu entendia como era e conforme a demanda da necessidade, horrível, eu buscava pessoas novas. Mas é o que mais tem. Pior coisa do mundo. É o que mais tem. É o que mais tem. Chegou o fulano na banda, Todo mundo bota os teus. Isso é burrice. As bandas vivem de produtor. Isso é burrice, leva os cara. caras pras gigs, né? Tipo assim, tu aumenta a network e trabalha com todo mundo, cara. Exatamente. Essa burrice, eu não tenho um exemplo que eu posso te dar de quem eu trabalhei, assim, que hoje em dia eu não me dê. Me dou com todo mundo, posso bater na porta de todo mundo, desde pra trabalhar até pra pedir um prato de comida. E todo mundo sabe. A minha casa, ela até hoje, ela é frequentada por essa galera, mano. Eu não faço mais parte
da graxa de tá pegando passagem de som todo dia, coisa e tal, mas, meu, isso não sai do cara. Não, um próprio exemplo massa disso em relação à tua carreira, assim, que hoje tu tá tendo a oportunidade de trabalhar com Zoeira em outro estágio, né? Que foi uma das primeiras bandas que tu trabalhou. A primeira banda que me deu a oportunidade de em algo grande, né, meu? Tipo assim, pra quem não sabe, eu comecei... A Shima, né? Como todo mundo, assim, meu. De um modo, Rafa, né? De um modo totalmente amador, assim, tipo, eu vendia camiseta da Shima Roots nos shows, tá ligado? Assim, de modo espontâneo, pegava o dinheiro do meu trampo, comprava da mãe do Sander, da Sofia, a preço de custo, ia nos shows, volta e meia pagava ingresso pra entrar no show, pra vender a camiseta, que eu não vendia, mas eu queria estar ali. E aí, nisso, eu fui tentando me encaixar, eu preciso buscar um espaço de alguma coisa. E aí vem o teu penso de, todo mundo fazia acústico, né, na época, eu vou propor pro Rafa, já tinha uma certa relação de se ver nos shows, trocar ideia, porque eu não venho no show acústico teu, mas quem é que pode vender? Não, eu vendo, eu tenho uma produtora. É comigo. Nunca tinha pego um telefone na vida, porra nenhuma. Mas foi tudo assim, tudo nos peitaços. Aí o Zoeira chegou pra mim, deu olhar o site deles na época, e mais algumas coisas, e apontar 1 milhão de defeitos e muita coisa. Pra Renata, na época, que era namorada do Nardes, eu conheci ela, Renata, isso, um e-mail, mandei pelo e-mail gigantesco. E ela encaminhou pro... Júnior Melo, produtor. Júnior Produtor, gmail.com. E-mail tem 15 anos já. E aí usa até hoje. E aí eu mandei pro Nardes esse e-mail, tá beleza, vem aqui na Lef aqui pra nós trocar uma ideia. Só que eu trabalhava, tá ligado? Na Jale, que era uma empresa de produtos de limpeza, que eu era o cara o conferente, né, das notas. E aí o cara não quis me aliviar pra eu ir na entrevista. Então eu sou o cara que eu pedi demissão do trampo pra ir numa entrevista com o Zoeira. Tipo assim, podia sair de lá sem trampo, sem porra nenhuma. E acabou rolando, mas o Zoeira foi a primeira banda a dar a oportunidade. Deixa eu ler um negócio aqui, ó. Carol Silva. Sou de Dom Pedrito, trabalho com captação de recursos culturais também e tenho muita vontade de ter minha produtora. Vocês são grandes inspirações, espero ver mais lives. Sorte e abraço. Viu? Muito bem. Massa. Vamos falar sobre o Sente o Clima, então? Vamos. A gente meio que... Quer falar? Não, na realidade, o Sente o Clima, eu acho que desse teu lado, empresário, gestor, eu acho que é o teu primeiro case mesmo, Sim, assim, né? Realmente. Com certeza. Eu queria que tu falasse um pouco sobre... Cara, eles chegaram até mim de um modo muito engraçado, assim, não engraçado, mas de um modo diferente, porque eu sempre ouvia falar deles, né, meu? Todo mundo que é do meio já ouvia falar que tinha uma banda em Pelotas, os caras tocavam pra caralho. Mas, tipo assim, a distância... Uma vez a gente fez um show lá com o grupo do Bola, que eles tocaram, eles abriram. Que eu até falei com o Fabinho na época. Na quadra, né? Na Chava Banda. No bagulho de escola de samba, acho que até fechou. Só que, tipo assim, beleza, aí o Baratão me falava, o Nego Di me falava, e eu, mas na real eu tô aqui em São Paulo, tô focado com os Travessos e tal, e aí eu comecei a moldar a ideia de ter uma produtora pra isso. Só que eu tinha outras bandas em mente, assim, na época, o Juna Paixão, o Experimenta, era outro lance, muito mais porto-alegrense. E aí o Jonathan, do violão, me chamou no direct do Facebook. Pô, tudo bom? Sou de uma banda aqui de Pelotas, não sei o quê, a gente toca em tudo que é lugar aqui, a gente queria expandir o trampo, e nananana. E eu, beleza, vamos trocar ideia. Mas naquela, de tipo assim, que caralho. Porque... Unha, né? Não é nem isso, meu. É que... Segozinho com esse nariz aí. É uma das... Não me grava de frente. Não me grava de frente, que o nariz é assim e tal. É uma das coisas que eu aprendi, inclusive, com o Rodrigo. Tem que ouvir as pessoas, tá ligado? Ainda mais na posição que o cara quer ocupar. Então eu me propus a ouvir, tá ligado? Eles, assim. E aí eu lembro que eu tava voltando de São Paulo, porque eu não queria mais lá. Eu tive alguns estresses lá na época com o Carlão e tal. Eu quero vir embora. E aí, logo que eu cheguei, eles foram até Porto Alegre. E eu fiquei muito espantado, quando eu peguei a agenda deles, era show todos os dias. Sim. Aí segue sendo. Assim, era show todos os dias. E aí, talvez a minha grande soma em relação a eles, assim, inicialmente, é uma vertente minha nem de produção e de gestão, assim. Eu fui muito mais, inicialmente, um Calcinha. Calcinha, quem não conhece... Juliano Calcinha, fenômeno do mercado artístico.
em dar muito mais glamour pra eles do que qualquer outro resto, porque a parte musical eles sempre desenrolaram, sempre vão desenrolar. Tu criou uma carreira artística pra eles. Tipo assim, entendeu? Tipo assim, a banda grava em tal lugar, vamos gravar em São Paulo. Porque eu conheço os caras da Gravodice, conheço quem produz os Travessos, o Rodrigo. Vamos tentar falar uma linguagem artística nacional lá pra colher aqui. Tipo assim, entendeu? Vamos mirar lá, porque essa métrica ela é única, tá ligado? Assim, e tu sendo conhecido lá, tu acaba... E aí consegui atrelar os meus contatos e o Felipe, por exemplo, do Arte, que abraçou bastante a ideia disso no início. Minha banda, não sei o que. Pô, os caras tocam bem. Então foi uma soma de coisas. Junto com a visão comercial que eu tive na época de, se tem show todo dia e se a procura segue incessante, é automático, sobe o cachê, esperem. E foi assim, e aí automaticamente, com mais cachê, com mais dinheiro, tu consegue fazer mais coisas, né? Consegue buscar profissionais. A gente gravou o clipe do Vive na Farra, né? Sim. Acho que foi já fez o 6 primeiro. clipes, primeiro. Então, tipo, cara, mas eu sou tão grato ao Sente o Clima quanto eu sou grato ao Zoeira, por exemplo, tá ligado? Em épocas diferentes. E o legal do Sente o Clima, assim, que é muito importante, que tu pega o Vive na Farra e pega o último clipe que a gente gravou, que foi o Junior Lord. Tem uma diferença de produção. Vive na Farra, a gente foi no centro, carregando bateria nas costas. Mas é o que eu falo pros artistas de hoje, que tem muita gente vivendo isso, porque a galera que segue que a galera... Tu ganhar dinheiro, tu ter agenda, tu ter qualidade de cachê, cara, isso é proporcional ao que tu produz. Não adianta tu querer subir teu cachê, tu querer fazer qualquer melhoria pro teu benefício se tu não produz nada. O pé no chão é essencial. Eu te falo em relação a pé no chão pra vocês dois, cara, sem sombra de dúvida, assim, olha, posso estar falando besteira por falta de conhecimento de antes dos anos 2000, assim... Mas eu acredito que pessoa física, os 4 ali, Sente o Clima, são os caras que mais ganharam e ganham dinheiro com a música pagode no sul, tá ligado? Fora tem pessoas que já têm dinheiro, que é outro lance, mas que ganham com a música. E eles são os mesmos que vocês conheceram quando foram fazer o Vive na Farra, são os mesmos que... Tá ligado? Mesma coisa. Esse ano a gente investiu 200 e poucos mil. Isso para um artista gaúcho é muita nada. grana. Ninguém faz isso. Entendeu? Ninguém faz. São 200 mil reais. Tu compra quase tudo. Tu compra carro, tu compra casa. Tipo assim. Então, tem várias coisas. Assim, tipo assim, sinceramente, hoje, não tem uma fórmula de sucesso, tá ligado? Mas se tem coisas que elas têm que terem para as coisas acontecerem, tá ligado? E o comportamento das pessoas físicas é essencial, essencial. Não tem a fórmula do sucesso, mas tem uma maneira de tu fazer direito, né? Fazer negócio para acontecer, para ter resultado, política de resultado, assim, tu pensar... Eles são no que eles se propõem a fazer, assim, que é principalmente e basicamente a parte musical, eles são impecáveis. Tipo assim, a nossa divisão, ela é quase que... vocês fazem a música e eu faço o business da parada. Automaticamente e, obviamente, um acaba entrando um pouquinho na área do outro em raros momentos. Mas eles já vieram com muita coisa pronta, né, Eu tive só que entre aspas, melhorar. Claro. Tu pega ali o Ensaio Maker, por exemplo, tá? Eles tinham já o 1, 2 e 3. O que eu e o Gabi produzimos, que é o 4, que bateu agora 1 milhão e pouco de views... A concepção já existe do Regis, o produto já não é uma coisa que a gente chegou e criou. Tipo assim, eu vou te falar que poucas coisas, eu não sei o que eu vou te dar agora de exemplo, que eu cheguei e criei em relação a eles. Mas falando musicalmente, cara, eles reinventaram, eles musicalmente se reinventaram com o swing, né? Que é um estilo que sempre foi muito... quadrado, muito roots. Ontem mesmo a gente gravou o DVD do Senzala, né? Eu e a gente trabalhou nisso ontem. Cara, que é o swing puro, sabe? É o swing que... é o swing de 15 anos, entende? Então, tipo assim, tinha coisas que se mudasse, um exemplo, sei lá, se mudasse
uma batida de swing do Senzala, todo mundo ia notar. Eu Sente o Clima, o que eu mais admiro neles é que eles conseguiram se reinventar dentro de um estilo que sempre foi eu vou te falar métrico, digamos assim. Hoje, cara, eu não consigo te dizer que é uma banda de swing. Sinceramente, se eu pegar e ouvir ali, é uma banda de tudo, meu. Tipo assim, uma banda... Eu não considero mais uma banda de swing. Óbvio que nos shows acaba tocando uma coisa que outra, mas sei lá, cara. Não, o público do segmento acaba... não o público do segmento, o pessoal, os profissionais do segmento linkam ao swing. Sim. Mas não é uma banda hoje. E eles conseguem atingir uma galera muito nova de idade, de forma muito natural, tá ligado? Assim, o que é bem diferente, assim, meu. Tipo, é uma frase que o Regis usa bastante e eu também peguei pra minha vida. Eles usam muito isso, que, meu, tem que ser de dentro pra fora. Então, total. É muito difícil, ou tu não vai ver eles fazerem algo de um jeito que alguém já fez. Tá ligado? A grande briga nossa e a cobrança que se tem ali no núcleo, que a gente fala que é o núcleo administrativo da banda, que é o Regis e o Jonathan, meu, a gente por muitas vezes já brigou por se cobrar, meu, a gente tá fazendo igual, e não é igual falando daqui, meu, a gente tá pensando em fazer uma coisa parecida com o Gilcinho, com o Thiaguinho, a gente não vai conseguir fazer, porque já existe o Thiaguinho, existe o Gilcinho. Tem que ser uma coisa que o Sente o Clima faça. Não, nos clipes sempre foi isso, o briefing nas discussões que a gente fechava as coisas, tipo, não vamos fazer coisa parecida com... Vamos pensar. Isso cara, é o que faz rolar, assim, total. Em resumo. Então, tipo assim, aí... Cara, é diferenciação. Automaticamente, a gente tá sempre passos à frente na preocupação, tá ligado? Tipo, que nem agora, tá? A gente lançou e gravou o Inside Maker 7.8, ali no Fuga. A gente já tá pré-produzindo internamente o 9. E pensando no 10. Porque o 10 a gente quer fazer um apanhado de todos os Inside Maker. Eu tô só pelo DVD do Sente o Clima. Eu tô pelo DVD do Sente o Clima, assim, ó, que tá bem jeito perto. Que você não tem noção. Tá bem perto. Mas enfim. Mas é foda, meu. E antes que tu pergunte, mas você quer perguntar? Não. Em relação ao Virou Zoeira? Não vai perguntar? Não, mas fala. Vai. Cara, é porque... eu só não ia perguntar porque, na realidade, faz pouco, né? Faz pouco. O grande ponto a se citar em relação ao Virou Zoeira é que, sem sombra de dúvidas, meu, é a banda que mais fez coisas nos últimos 20 anos no Rio Grande do Sul, assim, meu. E a banda só existe ainda com força e com uma posição muito boa no mercado porque eles nunca deixaram de trabalhar. Eu nunca vi uma banda que trabalha tanto em prol do negócio, tá ligado? Vontade de fazer também. Não tem ruim. Não é isso aí, não tem ruim. De lado negativo, meu, eu perdi uma referência, né? Tipo, sim. Eu sou um cara muito competitivo, então eu tinha sempre no Zoeira uma referência de inimigo, porque a gente ficou sem se falar há muito tempo. Agora eu vou foder. Eu não tenho mais isso agora. Eu vou foder com eles, eu não vou ter mais isso. Então, vou fazer mais. Eu preciso de mais, gente. Eu tô precisando de inimigo pra poder me inspirar contra, que eu sou competitivo, né, meu? Mas... Eu sou assim, meu. Meu Deus do céu, nada na minha vida. Eu não tenho inimigo, né? Eu tinha o Zoeira. É ruim de me pegar. Eu tinha o Zoeira. É que não é ruim de me pegar. Mas, e um ponto bem importante, meu, que ele vai... Eu vi uma vez, eu acho que o Prateado falar sobre isso, mas na nossa função, que é gestão e é produção que não é musical, é muito pior. Porque todo mundo acha... Todo mundo é produtor. Todo mundo é diretor de vídeo, cara. Todo mundo é produtor, todo mundo é empresário, todo mundo sabe fazer. Eu já vi todo mundo sabe fazer isso, tá ligado? Ele falou isso em relação à parte musical. Tu não vê ninguém se meter na maquete do engenheiro lá fazer, não. Mas todo mundo sabe, não, mas vai ficar mais legal assim, né? E na minha função... Música, entretenimento tem isso, né, cara? E na minha é pior ainda. Pior do que a que a do Prateado, porque na real não é todo mundo que sabe tocar que a gente toca, né, meu? Então, tu tem que ter muitos anos de estudo pra isso. Pra tu chegar aqui e falar que tu é
empresário de banda, basta só tu falar isso. Meu, eu sou empresário, agora tô fazendo isso. É tipo um videomaker, tu vai lá com uma câmera, faz o style maker e daí... Eles ficaram bravos, ele ficou triste. Vai lá, pega produtor, pega a câmera e faz os vídeos. Ele ficou triste comigo. É a mesma coisa. Mas eu falo... eu sei. Tu falou pra ele? O quê? Tu falou pra ele? O quê? Não falei nada. No último Ensaio Maker, agora foi... Nunca fiz o Ensaio Maker, é o sonho da minha vida. O 7 e o 8. Não, mas é que não... O 7 e o 8... Não, o 7 e o 8... O que o Melo vai falar é importante. Rodrigo, olha só. A gente quer agora dar um passo a mais no Ensaio Maker, eu preciso... Aí a gente, pra quem não sabe dos irmãos, esse aqui é o cara que cuida da La Plata. Não, mas eu também penso, né? A gente pensa antes de chegar nele. Não dá. E aí a gente não chegou num senso porque se tinha na época de grana. Beleza, aí fomos lançando, começamos a gravar, postamos vídeo, aí aqui me chamou. Porra, Melo. Fez o bagulho, nem botou a gente. Falei, não, eu tentei botar, mas né? Não, mas é que também a gente. Não, mas também a gente falou. Cara, o Ensaio Maker é uma coisa mais viva, é diferente de clipe, meu. Meu, se eu e o Edson, se a gente bota a mão no Ensaio Maker, é DVD? Não, é DVD? Daí depois vocês vão ter que sempre fazer alguma coisa. Não adianta. Mas não foi por causa de grana. Na real, eu tô te zoando, Eu tô te zoando, porque eu acho engraçado que ele tá falando, não, qualquer um pode fazer, daí ele pega a câmera e faz os vídeos. Mas eu sempre fui metido. Eu sempre fui metido com vídeo fora. Eu vou começar a produzir agora, pessoal, se vocês quiserem um empresário. O Edson de empresário da banda. Gente, a gente já passou um pouquinho do tempo, tá? Eu falei que você não mas... 25 minutos. Tu falou que tinha alguma pergunta, tem alguma que tu lembra importante? Cara, na real, todas as perguntas que fizeram, eu já provoquei com as minhas perguntas, entende? Eu não sei... Não. Tem alguma consideração final? Tô querendo um entrevistador. Gente, não estudem, não. Não, estudem sim, estudem sim. Do seu jeito, mas estudem. Cara, uma coisa que eu queria falar. Desde semana passada, quando a gente resolveu lançar esse novo projeto, cara, muita gente veio falar comigo sobre se eu era louco de abrir os processos. Como assim? Dos nossos processos. Porque muita gente sempre tentou perguntar essas coisas pra gente. E não que a gente se esquivava, alguma coisa. A gente sempre falou muito abertamente. Eu sempre conto. Porque é muito... cara, é diferente eu não vou conseguir te ensinar a pensar. Digamos assim, entende? Então, cara, todo mundo que quiser perguntar qualquer coisa pra gente, pode chamar e perguntar. Muita gente chega em mim, assim, porque eu falo tudo pra todo mundo, qualquer pessoa me pergunta qualquer coisa, eu ensino os negros a fazer as coisas que eu sei, tipo assim, mas só que os negros sempre perguntam assim pra mim, mas não tem problema, tá criando concorrência, mas eu quero criar mais concorrência. Eu passo hoje em dia por um bagulho e quem é mais próximo de mim, quando escuta os áudios, sabe? É tipo assim, tudo bom, Melo, não sei o que e tal, Não, cara, eu vou te falar que não é nem papo de trampo. Eu só queria umas dicas mesmo, como é que eu faço. Pô, negão, mas é que essa dica aí, até aqui, tipo assim, até ali eu falo algumas coisas. Uhum. Daqui pra cá, aí é trampo, negão. Aí é o que eu aprendi nesses últimos 17 anos. Aí é penso, tá ligado? Mas, eu passo por isso com frequência. Não, eu sei que é trampo, mas, eu só quero que tu me fala, então, o que eu faço agora daqui pra frente? Mas daqui mas daí sentar. Quem é que eu acerto? Mas então, assim, a agência é tal. Nem mas isso, eu cara, direto, às vezes eu chego nos caras que são meus brothers, que trabalham com isso e estão fazendo clipes, ou estão fazendo qualquer outra coisa. Eu chego, eu vejo um troço que eu acho que não tá show. Eu chego, tu podia fazer de tal jeito, blá blá. Às vezes eu até me meto no trampo dos caras. Mas, eu sou metido e, cara, é um negócio, Eu quero que o trampo seja de qualidade pra todo mundo. Eu quero concorrência. Quem quiser trabalhar comigo, vai trabalhar comigo. Quem quiser trabalhar com o ciclano, vai trabalhar com o ciclano. Cada um tem sua verdade, sua vontade, coisa assim. Eu sou o melhor, mas A concorrência faz parte do sucesso. Total. Se só tivesse monopólio, é a pior coisa do mundo, cara. E tem uma outra coisa que nem Eu gostaria de ser o dono do monopólio, mas é a pior coisa do mundo. É a pior coisa eu gostaria de ser Não vale a pena. Porque não tem base de comparação. Não vale a pena, tem que ter régua, não adianta. E tem uma coisa, principalmente na música, que, cara, normalmente as pessoas generosas se dão bem. Então eu nunca me oponho assim de falar qualquer coisa e tudo mais. Só que tem que nem tu falou, existe aquela linha do bom senso, entende? Tipo assim, não me pede de graça o que eu posso te vender. Concordo contigo. Porém, eu não sei se a gente vai se estender um pouquinho mais nesse, mais uns 2 minutos falando sobre isso. Porém,
Uma coisa que eu vi, acho que em filme, cara. No nosso mercado, quanto menor é o mercado, mais essa teoria que eu falo agora se aplica. A gente não vive num mercado de leões, né, meu? A gente vive num mercado de ratos. Porque é muita trairagem. Então, se tu for o valente que eu vou fazer e vou lá e vou falar na cara do cara que tem... Não vai acontecer. Então, a gente falou aqui mais cedo de pessoas que, falou de ti, eu vou ver esse cara, eu vou abraçar. E aí, tudo certo, tá bem? Porque a política da coisa, ela nos leva pra esse lado, tá ligado? Eu fiz muito inimigo. Enquanto eu era inimigo do Zoeira durante 6, 7 anos, que hoje eu volto a falar com os caras e abraço e beijo como se nunca tivesse acontecido nada. Cara, porque faz parte uns 2 inimigos só. Porque faz parte do jogo. Mas esses 2 podem te matar. Não, cara, só porque os negros me xingaram eu mandei eles se fuder, assim. Entendi. E eu sou um cara muito de boa. Rebelde. Cara, mas eu acho que o mundo tá numa evolução tão grande, principalmente eu acredito que o nosso mercado vai sofrer mais, vai sofrer pro lado bom mais, que cara, não, que nem a gente tá falando, o mercado não tem mais espaço pra galera que pensa quadrado, pra galera que é do mal, pra galera que pensa em fuder o outro. Cara, então, tipo assim, esses caras eles vão cair ao natural, e é o que acontecendo. Então, eu não vou citar nomes, mas caiu. 100% de quem, desde que eu tô, né, que eu conheço que de certa forma era pilantra, assim, eu fazia Vai, Cris, coisas, faz a pergunta. Acabou caindo, tá ligado? Não, eu tenho a seguinte frase, cara, que eu aprendi, não sei de quem. Sem exceção. Os últimos, claro, total. Os últimos foram caindo agora por último, mas caíram. Quem planta caralho, colhe pau no cu. Muito obrigado, pessoal. Essa live com essa. Nossa, vamos esperar a última pergunta do Cris aí. Manda, Cris. Qual Cris? Cara, o Cris, ele trabalha comigo lá no Rodrigo Queiroz. Cara, ele é um guri muito bom da nova geração. Ele fez os últimos vídeos do Mecha aí. Ele trabalhou na produção. Ele fez a produção pra gente, carregou uma grua pro mezanino. Porra, só a grua montada. Fez. O cara mais forte do mundo. Ele e o Genival. Os dois. Genival também trabalha com produção pra gente. Mas o Cris, eu quero que tu conheça ele. Ele é a minha aposta da nova geração, nova mesmo. Precisamos de produtores, tá ligado, meu? Eu vou te falar hoje olha, agora que tu é empresário, o mercado tá os melhores que tem na real isso hoje, graças a Deus, assim, que é quem eu vi se destacar nos últimos anos, hoje eles trabalham com a gente, tanto a Áudio quanto o Leandro. Mas não tem uma demanda de produtor de fato que não bebe, que não sei o quê, que não bebe. Que não sai pra rua pensando em outra coisa sem trabalhar. Que se uniformiza pra trabalhar, que leva a sério, que não... É que o Cris, ele entrou meio que agora, tá? E a pergunta dele é a seguinte, queria perguntar como que ele conseguiu deixar o Zoeira em alto nível até hoje. Daí que ele também é fã do Zoeira. Sim. Cara, na verdade, a minha soma com o Zoeira, ela foi até 2011, 12. Acho que eu fiz o último show com o Zoeira em 2012, né? 2012. Mas eu participei digamos que do auge comercial do Zoeira, digamos assim, que foi em 2000... Pós-DVD, né? Não, pré durante e pós ali, tá ligado? De 2009 até 2000. Então o Rodrigo contratou o Zoeira aqui. Sim. O Rodrigo aqui em Canoas. Pô, eu contratei o Zoeira aqui em Canoas uma vez, daí o Melo, a gente tava no... Isso aí é muito massa, de contar. daí o Melo era o produtor, né? Não, porque a gente tinha patrocinadora, os caras tinham que tirar foto lá num banner, lá em cima e tal. Daí a gente meio que divergiu. Daí o Melo chegou, eu tô aqui pra te ajudar. Eu não quero te atrapalhar. Não quero te atrapalhar, eu tô aqui pra te ajudar, a gente tem que achar uma solução. Só isso. Daí ele meteu aqui, ó. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai dar certo, confia em mim. Cara, o Zoeira se manteve no sucesso porque eles são a banda que mais trabalham que eu conheço. Tudo de negativo que eu sei que poderia acontecer com uma banda, com eles aconteceu. Morreu empresário, morreu amigo, saiu artista, perderam o nome. Trocaram o nome, né? Tipo assim, que é uma coisa que a gente tá... Enfim, daqui um dia teremos boas notícias. Não, a gente fez a identidade visual, né, do Virou Zoeira. Mas, cara, é muita coisa. Se fossem pessoas com cabeça um pouco mais fraca e menos determinadas, a banda já teria acabado. Tem banda que acabou por muito menos, tá vendo? Acabou por falta de show. Cara, mas eu acho que... Quantos anos o Zoeira tem? Eu acho que 20. Tá, beleza. Na época do Leandro, da Lef e tal, que eu tocava numa outra banda da Lef, cara, eu lembro que o Zoeira, eles cumpriam horário.
Sim. Eles tinham que ir pra lá pra trabalhar em prol da banda, essas coisas assim. Então, tipo, cara... Do 7, 5 eram da produção. Hoje em dia, se tu falar pra um artista que ele tem que trabalhar alguma coisa em horário comercial, o artista vai dizer, que nego confunde o seguinte, meu... por ver, às vezes, as bandas de fora pra cá, e aí envolve o business de durante o pré-show, os caras não botar a mão em nada, os caras tá em hotel, os caras não sei o que, eles acham que isso é a vida do artista. Meu, os caras que mais trabalham são os que mais fazem sucesso. Então não tem o que fazer. Tá fechando 1 hora nessa live, pessoal. Tá, não, a gente já tá acabando. Respeito. Gente... É muito legal, não pode ficar aqui. Não, é que na real... Não vamos ficar ao vivo, mas a gente fala o nome dos erros que a gente quer falar mal, entende? Não, na real a gente vai ter que marcar uma outra, né? Daqui um mesinho, 2, né? Se o Melo tiver aí. Não, quando vier o Melo tá na Estônia. Eu tenho isso, porque não é foda. Eu tenho isso. Mas enfim, gente. Tá, gente, a gente queria agradecer, tá? Primeiro, te agradecer de coração, porque tu sabe que é... Vocês fazem parte do meu exército. A gente sempre. Só pode fechar 1 hora. A gente tem 1 hora, 1 minuto e 40 e poucos. Tá. Então a gente tá finalizando, gente, tá? Semana que vem tem uma live bem massa, com uma galera também nível nacional, que vai ser a galera do Novo Artista, que eles trabalham já com uma galera bem conceituada, que já fizeram carreira de muita gente. Os caras produziram a música Vagalumes, aquela do Ivo Moza, por aí. Então é isso. O Diléo tá mandando um abraço. O Diléo? Não, muito legal que o Diléo ele fez uma tatuagem do Grupo do Bola, a gente mudou o logo uma semana depois. Diléo, eu te amo. Fabinho, eu te amo também. É isso aí, gente. Beijo. Valeu, Cris. Jenny. Valeu, Vilney. Vamos dar tchau pra câmera ali também, ó. Tchau, pessoal gente, que vai estar no abraço. YouTube esse vídeo, podcast, tudo. Muito obrigado.